Olá, pessoas, sejam bem-vindos mais uma vez a esse canal. Hoje, trazendo mais um capítulo, vencemos mais um capítulo da obra A Grande Síntese. E hoje eu vou trabalhar com vocês o capítulo 63. É um capítulo bem interessante, porque aqui a inspiração do Pietro Baldi, ela nos apresenta uma visão monista, uma visão que quebra conceitos arraigados na humanidade, dessa visão de criação, dessa relação de Deus com as criaturas. Então é uma visão muito interessante, essa forma com que o Pietro ele vai juntando as peças dessa fragmentação do universo, da consciência fragmentada, e vai reconstruindo na grande síntese. Muito interessante. Peço a vocês que acompanhem e reflitam sobre essa forma com que o Pietro vai mostrando o sentido de criação não exterior, mas interior e integrada entre a divindade e os seres que são a emanação da divindade. E aqui ele vai mostrar essas duas visões, a visão que a gente está acostumado a ver da narrativa, né, do Velho Testamento, e como que ele desmonta essa visão, não no sentido de destruir essa visão, mas de mostrá-la de um ângulo diferente, através dessa visão do todo. Então eu vou começar aqui. Antes de tudo, convido a vocês a se inscreverem nesse canal. Se gostar, deixar uma curtida, deixar alguma crítica, compartilhar. Enfim, se sintam presentes e à vontade aqui nesse canal. Eu vou começar aqui, antes de eu entrar no meu resumo aqui, para a gente trabalhar algumas ideias do capítulo, fazendo uma leitura do primeiro parágrafo. Então, o Pietro Baldi, através da sua inspiração, denominada Sua Voz, ele vem nos falando: compreendei bem meu pensamento, quando vos falo de desenvolvimento do psiquismo, até a gênese do espírito, ou seja, desde o caminho do surgimento do universo, quando sempre fazendo essa ressalva que ele está falando da vida no planeta Terra. Mas é o mesmo fenômeno que pode acontecer de formas diferentes, no sentido de formas, mas é o mesmo fenômeno que ocorre no universo. A manifestação da vida e com ela o psiquismo, o princípio inteligente que começa a sua jornada até se conceituar realmente como espírito. Então, seguindo aqui, ele fala: isto sem intervenção de uma força exterior. Eu vou ler novamente aqui. Compreendei bem meu pensamento quando vos falo de desenvolvimento do psiquismo, até a gênese do espírito, até a criação do espírito. Isto sem intervenção de uma força exterior. Aqui já deixa bem claro, não é um processo exterior. Não acontece de fora para dentro. Acontece de dentro para fora. Mas por um processo automático. Ou seja, o impulso, o movimento inicial, isso lembra Aristóteles, né? Quando ele fala que existe uma manifestação inicial que começa o movimento.
Então, em meu sistema, quer dizer, aonde a sua voz fala, a substância, mesmo em suas formas inferiores, gama e beta, inclui em estado potencial e latente todas as infinitas possibilidades de um desenvolvimento ilimitado. Ou seja, o princípio do movimento, que começa com a reta e depois se transforma em uma espiral, no cerne dele, no centro dele, já existe todas as possibilidades que vão levar ao surgimento pleno do espírito nessa jornada da alma, do psiquismo, através da evolução nas formas, mas parte sempre do interior. Compreendei que uma criação exterior antropomórfica é absurda. O que ele está dizendo aqui? Já quebrando essa tradição. Deus de um lado, criação do outro. Ele quer mostrar que essa visão aqui, já adiantando as coisas, que nós temos da narrativa do Velho Testamento, que nós também temos em outras culturas, na cultura da Grécia Antiga, através da Gaia, da criação dos deuses, até surgir os humanos, o processo é o mesmo. Então essa visão é uma visão muito antropológica, antropomórfica, né? A visão que nós temos não é que ela esteja errada. No princípio, Deus disse, haja luz, e a luz surgiu. E dali ele foi criando, segundo a narrativa do Velho Testamento, foi criando o planeta, criando a Terra, criando os animais, os seres humanos. Então passa-se a ideia que existe Deus de um lado e a criação do outro. É isso aqui que o Pietro está mostrando quando ele fala que tudo parte do interior e não do exterior. É uma visão assim ainda fragmentada, reduzida ao limite de psiquismo de quando surge a narrativa. E essa narrativa, ela continua se sustentando ao longo dos tempos, através das religiões, que às vezes não se tocaram nisso. Que ali está retratando o momento da criação, mas é no campo do relativo, e não no campo do absoluto. Mas, ao mesmo tempo, o absoluto está contido dentro do relativo. Então, o psiquismo, ele é esse impulso interior e não exterior. É quando surge a criação. Agora, seguindo aqui no texto, vou pegando as partes aqui que eu fiz um resumo para vocês e a gente vai dialogando aqui. O Pietro Baldi começa desmontando essa ideia, né? A ideia que eu comecei aqui, fiz essa introdução aqui com o Velho Testamento com vocês. Deus de um lado, criação do outro, e um momento inicial no tempo. Isso aqui também é muito importante, porque a criação, segundo as narrativas míticas, não só do Velho Testamento, mas de outras culturas, que todas falam de um momento de criação. E todas convergem nessa ideia. Em linguagens diferentes, em culturas diferentes, mas se convergem nessa ideia de criação. De uma relação com o ser divino e suas criaturas. Mas essas narrativas, além de falarem de uma narração exterior, separada do Criador, fragmentada, elas relatam uma criação temporal. E isso implica num problema que o Pietro Baldi vem mostrar.
Porque se Deus cria no tempo, Deus também é escravo do tempo. Ele está ferindo a sua própria essência eterna, imutável, indestrutível. A matéria, ela conserva a essência de Deus. E isso nem a ciência consegue negar. A matéria, ela manifesta a essência de Deus. E isso a ciência não consegue compreender. Porque a matéria é indestrutível. A matéria pode apenas ser transformada, mas não pode ser destruída. Então ela já tem esse laço de eternidade, essa filiação paternal do Criador. E a ciência não consegue explicar o fenômeno vida. Porque o fenômeno vida, antes de ser chamado de algo criado, em essência ele é manifestado. Então aqui a gente vai entender o que o Pietro está falando, que as coisas não nascem do exterior e convergem para o interior. As coisas surgem, manifestam-se do interior e se convergem para o exterior. Num processo darwinista chamado de evolução. Então nós percebemos apenas o processo temporal de algo que está para além do tempo. Porque se não fosse assim, o cosmos, ele não seria uma manifestação de Deus. Porque Deus não pode se contradizer. Ou ele é matéria, ou ele não é matéria. Ou ele é escravo do tempo, ou ele não é escravo do tempo como nós somos. Mas ele se manifesta na matéria. A matéria, em essência, é a substância de Deus. E o tempo é apenas uma expressão relativa das infinitas possibilidades de Deus. Isso aqui entra mais no campo da física quântica, que talvez consiga dialogar melhor com isso. Esse campo das infinitas possibilidades. Então ele quebra esse paradigma, esse modelo, né, de que Deus nos criou no tempo. O Pietro Baldi ele introduz o conceito de queda. E esse conceito de queda, que seria onde a consciência, o espírito, ele vibra num campo mais denso, que é chamado matéria. Mas o todo, o absoluto, ele continua absoluto. Ele não perdeu nada dentro dessa manifestação de um campo mais relativo. Ele continua absoluto. Então, seguindo, a criação não é um evento, ela é uma manifestação. Mas no campo do relativo, nós chamamos isso de criação. Mas na essência é uma manifestação das infinitas possibilidades em que Deus se manifesta. Portanto, Deus não age de fora para dentro. Ele age de dentro para fora. O princípio criador está no íntimo das coisas. Não há intervenção externa. Isso aqui é mais profundo do que se possa imaginar. Há presença estrutural. Porque na Bíblia, a gente tem que entender uma coisa. Existem compreensões que ao longo do tempo conseguem ser aprimoradas. Porque tudo passa pelo processo de evolução. Em especial,
o psiquismo. Eu sempre falo isso. Olha o mundo na época das cavernas. Não existia celular, não existia internet, não existia satélites, não existia a medicina avançada que temos hoje. Não existia praticamente nada disso. Existia um psiquismo rudimentar dessa fase gama que caçava para sobreviver. E esse psiquismo evoluiu tanto, mas tanto, que hoje vocês conseguem ver o que eu estou falando aqui, ver meu rosto, ouvir minha voz, a distâncias imensas. Olha o que o psiquismo conseguiu produzir de evolução. E ele não vai parar, ele vai continuar evoluindo. É esse impulso interior. É esse impulso interior. Deixa eu ver se eu lembro uma coisa aqui que eu estava pensando. Eu plantei uma ideia aqui, a outra fugiu, mas eu vou falando aqui, eu vou lembrar. Eu ia falar de um negócio aqui que eu acho interessante. Estou tentando lembrar aqui. Realmente eu não vou lembrar agora. Vamos seguindo. Então, o absoluto não pode ter começado a agir se houvesse um momento em que Deus criou. E isso implicaria em mudanças em Deus. Deus sempre estaria mudando, né? Antes e depois no absoluto. Eu lembrei aqui o que eu queria dizer, é porque nas narrativas da Bíblia, e em outras narrativas míticas de outras culturas, existem partes em que fala que Deus parou um astro no céu. Deus mudou as estruturas da natureza. Deus não faz isso. Por que ele não faz isso? Porque quando um ser é perfeito, dentro da nossa capacidade de compreender a divindade, ele não pode mudar as coisas a bel prazer. Ele não age como as suas criaturas que são inconstantes, que acordam alegres e no outro dia acordam tristes, que ora estão de boa e ora estão de mal. Deus não age assim. Isso é muito fácil de compreender isso. É só não projetar essa visão antropológica, antropomórfica, humana em Deus, porque é o que nós quase sempre fazemos. Dessa tentativa de tentar compreender o ser divino, nós projetamos as nossas qualidades e defeitos em Deus. Então Deus se torna o Senhor da guerra, Deus se torna um ser punitivo quando a gente faz algo errado. Deus não precisa agir assim. O que nós temos que entender é que o Pietro Baldi, ele trabalha, além desses conceitos aqui que nós vemos na grande síntese, ele trabalha também a questão da dor. Então ele trabalha a lei de Deus, é onde Deus se torna presença no relativo. A luz, falando aqui de física, ela tem uma velocidade. Ela tem uma velocidade. Ou seja, ela age dentro de um princípio de lei. A gravidade é uma força que rege por leis. A vida, ela tem um ciclo que é regido por leis. Os planetas, eles têm um tempo, no caso a Terra, para fazer um movimento em torno do Sol. Então tudo segue leis perfeitas.
Então essa é a forma que Deus se manifesta. E existem as leis que transcendem causa e efeito, mecanismo de ajustes da evolução do psiquismo, mecanismo de contenção do caos. É um dos capítulos que eu achei interessante, o Pietro Baldi fala do conceito de dique, de barragem. Então eu já mostrei para vocês aqui, às vezes quando uma pessoa tem muita inteligência, voltada mais para o mal, para a astúcia, para enganar as pessoas e obter vantagens, ela vai seguindo um fluxo e as coisas vão dando certo para ela. Mas a lei já está construindo um dique, uma barragem. Então, enquanto ela não se confronta com essa barragem, ela vai conseguindo as coisas. Mas num dado momento a barragem já começa a surgir na frente dela. Então é assim a técnica funcional, é uma palavra que Pietro Baldi usa num dos seus livros, né? A técnica funcional da lei. Então se nós começarmos a estudar como que nós levamos a nossa vida, a observar também as coisas que surgem na sociedade, os escândalos, tudo isso a gente vai observar o mecanismo da lei atuando. Então nada escapa dos mecanismos da lei divina. É dessa forma que Deus se manifesta no relativo, que a gente chama de imanência. Nós estamos conectados alto e baixo, imanência e transcendência. Então é ilusão pensar que o caos, ele é o governador do mundo. Não. O caos está contido no todo. E não o todo contido no caos. Entra naquela ideia de as coisas surgem do interior e não do exterior. É porque a nossa visão no relativo vê as coisas fragmentadas, deturpamos o sentido original das coisas. E então é isso, Deus não vai mexer na natureza por vaidade nossa, ou quer dizer, por vaidade dele, né, de falar assim, olha, eu sou poderoso, eu vou trocar o sol de posição só para eles verem o meu poder. Deus não precisa fazer isso. A perfeição não age como ser humano. Agora, se você vê isso lá na Bíblia, você tem que entender a essência divina disso. Mas pode ter certeza, Deus não mexeu no sol. Deus não altera as coisas a bel prazer para mostrar o seu poder. Não é assim que funciona. Não é. A criação, ela já se manifestou. E ela vai acontecendo a cada momento no tempo. No tempo relativo, né? Porque o absoluto é o eterno presente. Eu vou falar isso aqui agora, eu ia seguir aqui, mas eu já falei isso em outros vídeos. Quando a gente fala de relativo, nós estamos falando do reino da natureza. Mas eu sei que é difícil compreender isso, porque nós estamos presos no tempo, provisoriamente. Mas Deus nunca nos criou. Nunca nos criou. Deus nos manifestou. É diferente de criar. Vai cair naquela historinha de novo que eu falei para vocês aqui agora há pouco. Deus não é escravo do tempo. Deus está para além do tempo e do espaço. No tempo eterno, tudo que existe é o presente. Sempre é o presente. O presente sempre se renovando eternamente. Então, quando a gente vê falar aquela coisa assim, que nós somos a imagem e a semelhança de Deus, apague os conceitos antropomórficos que você tem
os conceitos humanos. Eu sei que existem religiões que ainda não despertaram e assim acham, com todo respeito, eu digo isso, mas acham que nós vamos sair dos cemitérios e recompor as nossas estruturas novamente no corpo. Essa é uma visão, assim, com todo respeito, totalmente materialista. Porque se Deus, Ele está para além do tempo e do espaço, se nós somos imagem e semelhança de Deus, não é osso, não é carne, é o Espírito. Por que o Espírito ele iria se rejuvenescer na matéria novamente? Se o sentido da evolução, o sentido espiritual falando, não só darwinista, é desligar da matéria. É como diz o Paulo lá, todos os dias eu sinto um espinho na minha carne, no meu corpo. Então, qual a vantagem de ter um corpo material se nós somos espíritos, a imagem e semelhança de Deus? Eu deixo isso como reflexão aqui para vocês. Então, seguindo aqui, o absoluto não pode ter começado a agir. Ou seja, Deus não está preso ao tempo. Então, esse sentido Existem dois sentidos aqui. Deus pode ter nos criado, é um sentido de falar isso no relativo. Onde a gente poderia dizer que Deus nos criou e não nos manifestou? Na verdade, Ele sempre nos manifesta, né? No reino da natureza. É porque no reino da natureza que vai acontecer criação. As espécies, elas se unem, se perpetuam através de criação. Mas isso é a forma. Lá no centro está o psiquismo. Então as formas é apenas uma casa provisória em que esse psiquismo está passando para despertar. É uma teleologia. Ela tem um início no tempo e ela tem um fim no tempo, quando se chega ao estado alfa, o espírito. Então não se apeguem às formas, passem a entender isso, não se apeguem às formas. A própria física quântica, ela já está começando a abrir a possibilidade de que o que exista no universo é a consciência. É o que pensa e logo existe. É o que pensa e se manifesta. Não é a matéria. É o princípio inteligente se manifestando na matéria. É coisas bem diferentes. Então, seguindo aqui, se houvesse um momento em que Deus criou, isso implicaria em mudanças em Deus, Deus sempre estaria mudando, seria mais aquela visão antropológica dos deuses gregos, meio humano, meio Deus. Deus não tem esse meio termo, ou ele é uma coisa ou ele é outra. Antes e depois no absoluto, também não. É sempre o absoluto. Mas o absoluto não está no tempo. Logo, o que chamamos de início é fase do relativo, é o momento de criação, não é o início do divino. Então, aqui o que o Pietro Baldi está mostrando, que ele quer mostrar para nós, com todo respeito a todas as crenças, é que nós emanamos de Deus. É como se dissesse, nós saímos do seio de Deus. Vou usar uma linguagem antropológica aqui para vocês entenderem. Nós somos, eu estou usando uma linguagem humana, pensem nisso. Nós somos o sangue de Deus. É apenas uma linguagem figurada para vocês entenderem. Agora, dizendo a linguagem do Pietro Baldi, nós somos a substância de Deus.
eterna, para além do tempo e do espaço. Então, no sentido original, onde não existe tempo e nem espaço, nós sempre existimos no sentido de eternidade. Nós somos manifestados por Deus e depois aprisionados na matéria, no campo do relativo, o psiquismo. Não por vontade de Deus, mas uma escolha talvez muito mais movida pelo ego, que quando surge o livre-arbítrio, nós nos encantamos com esse despertar no campo eterno. E talvez queremos vibrar até mais do que Deus. Então, nesse campo das infinitas possibilidades, ao invés de nós vibrarmos no todo, nós passamos a vibrar no relativo. E fomos nos tornando cada vez mais densos, até um estado em que parou. E ali vem o Velho Testamento narrar, ali vem a mitologia grega narrar, ali vem outras culturas narrarem o instante da criação. Então o Espírito de Deus pairava sobre o abismo, quer dizer, sobre o espírito caído nesse abismo. E ele disse, faça-se a luz. Então no campo do relativo, a luz surgiu. E o espírito aprisionado, o psiquismo aprisionado, adormecido no seu estado potencial de Deus, ele despertou novamente nas formas. Aí surge o cosmos e surge a evolução no campo do relativo. Então existem dois conceitos aqui. Criação com I é quando Deus nos criou. É até onde as religiões tradicionais compreendem, né? E separam Deus do Criador. Mas aqui o Pietro Baldi mostra que não, né? Que tudo se manifesta no interior. Então Deus, ele está presente, ele é a lei. Ele pulsa dentro de nós. E existe o conceito original, que você tira a letra I de criação e você coloca a letra E de criação. Então nós somos manifestados para além do tempo e do espaço. Imagem e semelhança de Deus, não grandeza superior a Deus, porque é essa ideia que produziu o que chamamos de queda, de uma vibração pura para uma vibração densa no campo da matéria, o que nós chamamos de matéria. Mas como Deus, ele se manifesta no relativo, todas as possibilidades, toda a potencialidade, toda a capacidade angelical está dentro de nós. Agora vivendo num campo chamado campo de dualidade, em que duas forças se combatem, mas no cerne de tudo está a lei espiritual, está Deus. Então o impulso, ele de interior, ele se potencializa para fora e a consciência vai se abrindo novamente, até o ponto em que ela olha para o próprio universo e se reconhece. Deixa eu ver o que eu falo mais aqui. Eu lembrei de uma coisinha aqui. Mesmo para as pessoas que não conhecem o Espiritismo, porque a minha formação ela é espírita. Eu já contei isso para algumas pessoas. Eu sou de uma época em que eu ainda peguei aquela coisa assim de você ter contatos com vários tipos de religiosidade. Então, quando eu convivia com a minha avó,
Eu era muito criança e minha avó gostava de religiosidade. Então ela ia em igrejas evangélicas e eu lembro de eu dormir, às vezes em noites que ela fazia vigília, aquelas coisas, eu dormia nos bancos da igreja. E eu levo isso com muito carinho. E na porta de casa, num tempo, tinha uma família Seixonoye. Então eles traziam muito livrinho para a gente ler, ou convidavam a gente para alguma reunião familiar. Então eu tive essas influências também de espiritualismo. E eu tive um padrasto, enrolando a língua, que é o pai do meu irmão. Ele era muito católico. Então, em algumas noites, quando eu passei a conviver com ele me levava na igreja católica. E sem falar que aqui perto de casa tinha um seminário. Eu nunca cheguei a terminar a catequese, mas eu ia, e muitos domingos eu ia. E eu poderia falar de outras manifestações de espiritualismo que eu conheci. Aí, num dado momento, sem falar que aqui em casa tinha livros, né? Tinha livros espíritas, tinha livros de outras religiões. Eu folheava, eu lia alguma coisa. E num dado momento eu fui fazer minha busca pessoal. Foi quando eu conheci o Espiritismo, realmente assim. Porque teve 2 momentos que eu conheci o Espiritismo. Perto de casa tinha um centrinho pequenininho familiar, bem pequenininho, ele nem existe mais. Os fundadores faleceram, depois os filhos não seguiram. Não deram continuidade, e tampouco era um templo espírita que era mais aberto. Ele era aberto para as pessoas, só que ele assim, não era tão integrado ao movimento espírita. E através da minha avó, um pouco a minha mãe também, mas mais a minha avó, eu assisti muitas reuniões nessa casinha espírita. Aí, a partir desse momento, foi o momento que eu me interessei mais em conhecer a filosofia espírita. Aí foi quando eu realmente ingressei no meio espírita. E, enfim, isso aqui é só para vocês entenderem um pouco o meu lado de espiritualidade. E dentro do espiritismo, em dado momento, me apresentaram alguma coisa do Pietro Baldi. Eu cheguei até a começar a fazer um curso na época, que não era na casa que eu frequentava, era em outra casa. Aí o pessoal me oferecia carona, porque era longe à noite. Então foi ali que eu comecei a conhecer a filosofia do Pietro Baldi, a inspiração do Pietro Baldi. Então a gente vê que a própria espiritualidade, ela vai criando uma escadinha, né, para a gente trilhando caminhos. Então, seguindo aqui, se Deus é o todo, não pode haver exterior. Vocês entendem quando o Pietro Baldi fala isso? Se Deus é o todo, não pode haver exterior. É até uma relação matemática, né? O relativo, ele está contido no todo, não é o contrário. Só que nós humanos, nós percebemos, até na religião, né, falando aqui de novo, nós vemos Deus de um lado e a criação do outro. Tudo está contido em Deus. Tudo emana de Deus, da substância de Deus. Porque se Deus tivesse nos criado de algo, nós não seríamos filhos de Deus. No máximo, Deus teria, usando a linguagem material aqui, não tem como a gente estar no relativo, né? Teria usado as suas mãos. Deus não tem mão, mas teria usado suas mãos, né? Para moldar a massinha e soprar nela o Espírito. Na verdade, tudo é manifestação de Deus. Isso que eu acho bonito no Pietro Baldi. Em vez de separar as coisas, ele vai juntando tudo no monismo. Não no monismo materialista que o Spinoza teve, que foi brilhante, mas que não integrou o espírito.
a ciência hoje, ela está caminhando realmente para a compreensão da consciência eterna. Já tem cientistas da física quântica que já admitem, já escrevem sobre isso, já cutucam a própria ciência. Porque a ciência, ela é como a religião, em alguns pontos. Não é a ciência, né? A ciência é o conhecimento de Deus dado aos homens. Porque o psiquismo, ele vai despertando, ele é a própria ciência, o psiquismo. Mas os seres humanos, eles criam clubinhos fechados. Isso não é só em religião, não. Isso é na ciência também. A ciência é dogmática. Essencialmente dogmática também, através dos seus cientistas. Então não pode haver zonas de vazio no absoluto. Isso aqui até no campo da física quântica não existe vazio absoluto. Não pode haver nada absoluto. Não pode haver nada. O caos está contido na ordem. Isso aqui que eu falei, o relativo está contido no todo. A matéria não pode se aniquilar, porque ela não existe fora do absoluto. Então, seguindo aqui é um outro ponto, assim, que choca. Não sei nem se a palavra certa seria chocar, né? Mas é fazer que as pessoas compreendam. Um dos conceitos que eu compreendi não foi nem com o Pietro Baldi, ele só reforçou isso. Teve uma época da minha vida que eu li alguns livros do Huberto Holden. Ele veio da Igreja Católica. Ele era... Ai, gente, eu estou esquecendo aqui o nome daquele... Esse grupo religioso que ajudou na colonização do Brasil, né? É mais ligado à ciência. Eu vou lembrar aqui. Enfim, Humberto Holden, ele veio desse grupo. Eu estou querendo falar vicentino, não são os vicentinos. Não são, na minha mente está falando isso, mas não é. Enfim, depois se eu não lembrar, eu deixo aqui no vídeo o nome dessa denominação. Então, Huberto Holden, ele tem um dos conceitos que eu acho brilhante. Eu acho que esse conceito de criação e criação, eu acho que veio do Holden. Ou então esse conceito, ele veio da Índia Oriental. Mas ele fala assim, ó, quando nós temos uma crença, não quer dizer que aquela crença vai nos acompanhar o resto da vida. Quantas pessoas que tinham uma crença, depois deixaram essa crença? Então, o que eu quero dizer aqui é isso. Existe o conceito de crença e existe o conceito de compreensão. O Holden falava mais ou menos assim, quem crê pode descrer, mas quem compreende jamais deixa de compreender. Por que jamais deixa de compreender? Porque a compreensão é uma abertura do psiquismo ao novo. Porque a evolução, ela não é estática, ela não tem fim. Ela sempre vai alçar novos voos. Então, alguns conceitos que nós temos, que nós chamamos de crença, eles podem chegar a um estado em que eles não consigam mais nos trazer respostas. Aí nós temos dois caminhos. Ou nós deixamos essas crenças porque elas já não conseguem mais caminhar com a nossa forma de perceber o mundo, com a evolução do nosso psiquismo, ou nós nos conformamos com aquilo
enfiamos a cabeça num buraco e ficamos parados, negando a nossa própria consciência, o nosso próprio psiquismo que pede para expandir mais. Então eu deixo isso para vocês pensarem aqui também. Então ele fala que, né, se Deus é ordem absoluta, não pode suspender a sua própria lei. Aqui é a questão dos milagres. Aqui o Pietro Baldi ele fala dessas coisas com cuidado, não com ironia, mas justamente buscando a compreensão. Porque vai cair naquele campo. Se a lei de Deus ela é perfeita, ela é que rege a evolução do universo e dos seres, ela não pode trapacear. Algumas coisas nisso aqui eu encontrei uma maior compreensão, sendo honesto, foi dentro do Espiritismo, principalmente nas obras de Kardec. Ontem eu estava até lendo uma parte para fortalecer os conceitos aqui. No livro A Gênese, do Kardec. Então lá ele faz uma análise, essa mesma análise que o Pietro Baldi faz aqui. Essa mesma visão. Só que no Espiritismo, o Pietro Baldi também mostra isso, mas aqui ele está passando pelos conceitos, né? Milagre é algo inexplicável. Dentro das religiões, milagre é mais compreendido como um sentido de fé. Isso é bonito, isso é verdadeiro quando é sentido. Mas quando a gente fala de compreensão, nós temos que entender que Deus, ele não fere as suas regras, as suas leis. Ele não age como um ser humano, ele não é humano. Ele é o absoluto, a perfeição. Então eu disse para vocês que dentro do Espiritismo eu consegui ter uma compreensão melhor. Na obra Gênese, o Kardec ele faz uma análise profunda com a espiritualidade na questão dos milagres que Jesus fez. E de outras coisas que acontecem, que a gente chama de cura. Enfim, de coisas que a ciência, às vezes, os médicos, eles não conseguem explicar, mas presenciam. Aquele médium, José de Arigó, foi um médium famoso no Brasil. Ele produziu muitas curas. Se vocês procurarem no YouTube, existem filmagens no YouTube mostrando ele fazendo a operação de cabeça, retirando o tumor, sem nenhum medicamento, sem anestesia. Ele usava apenas um canivete enferrujado. Então, algumas pessoas que estavam desenganadas por médicos, elas não tinham mais nenhuma opção, nenhuma mais. Porque se você pensar racionalmente, você vai falar assim, eu deixar uma pessoa enfiar um canivete enferrujado no meu corpo? Não vou deixar fazer isso nunca. Mas se você já não tiver mais nenhuma opção de vida, os seus dias estão contados, e surgisse um médium como José Arigó, será que você não faria isso? Você tem certeza que não faria? Então essas pessoas nesse estado de desespero e até de fé, renovando a sua fé, elas procuraram o José Arigó. O próprio Juscelino Kubitschek, o presidente do Brasil, eu acho que é a filha dele ou é o filho. José Arigó tratou ele e curou.
Então isso acontece nas igrejas evangélicas, isso acontece em igrejas católicas, isso acontece às vezes até com uma pessoa que é ateia, mas ela tem essa qualidade mediúnica. É por isso que eu entrei aqui no Espiritismo, para a gente entender quando o Pietro Baldo fala da questão do milagre. Que aqui ele está falando que milagre é uma mágica e Deus não faz mágica. Deus não burla as suas leis para provar que ele existe. Ele não precisa fazer isso. Ele não vai mudar a direção do sol. Ele não precisa fazer isso. Mas aqui o Espiritismo, ele busca explicar de uma forma de compreensão o que são essas coisas que a gente chama de milagres. Então, quando Jesus ele esfregou o barro nos olhos de um cego e ele voltou a enxergar, ele está em sintonia com esse todo, esse campo de Deus. Dentro do Espiritismo, a gente vai entender que existem outras forças que a ciência ela não chegou ainda a compreender. A natureza, a física, a natureza, ela não é só isso que a gente percebe. E a gente vai entender isso mais na física quântica. Muito mais na física quântica. Então essas pessoas que têm esses dons de fazer cura, de fazer profecia, que não são falsos, que são verdadeiros, não aqueles que são os enganadores que fazem mágica. Elas têm esse campo psíquico mais apurado. E mesmo que elas não tenham a compreensão dessas energias espirituais, elas se tornam um campo para que essas energias sejam manipuladas para se fazer curas, para se fazer cirurgias. Compreenderam agora? Então o sentido do milagre que o Pietro Baldo está falando aqui, que é uma farsa, é no sentido que a gente entende de que Deus faz mágica, Ele não faz mágica. Então tudo tem um sentido de ser, tudo tem uma força, uma ação. A fé ela é extremamente importante porque ela abre essa conexão com esses campos espirituais. Para que esses seres iluminados, que são os que manipulam essas forças pela vontade de Deus, que está conectados a eles, porque tudo está no campo do todo, produzam essas ações que no campo da linguagem humana é chamada de milagre. Eu espero que vocês tenham compreendido aqui o que eu quis passar para vocês, essa diferenciação. Então, o milagre, entendido como quebra da lei, seria contradição de Deus, seria imperfeição, seria um espetáculo. Para o balde que chamamos de milagre, é a ignorância da lei, é isso que eu estou mostrando aqui. A lei, ela atua no campo de uma física que nós ainda não temos conhecimento, mas que ela se manifesta. Eu já falei para vocês aqui num dos vídeos, acho que eu citei o profeta Daniel. Tem pessoas que têm esse campo psíquico mais apurado. Então elas conseguem fazer uma conexão com o todo. É o que a gente chama de expansão da consciência. Esse livro aqui, A Grande Síntese, ele é um produto da expansão da consciência. Então a consciência do Pietro Baldo ela se expandiu a um nível tão alto que ele se conectou com isso que ele chama de sua voz, que está no campo do absoluto, é o campo de Deus. Então é dessa forma que a grande síntese foi produzida. Então esses profetas, essas pessoas que não são milagreiros, mas que fazem uma coisa que não é mágica, mas que é uma verdade, elas estabelecem uma conexão com o todo, o campo de Deus. Então, é como se elas vissem uma nuvem carregada à frente. Algo que potencialmente pode acontecer. Então, quando Daniel, lá na Bíblia, ele tem aquelas visões, é porque a consciência dele expandiu. Ela entrou no campo de Deus.
Então ali ele consegue ver as potencialidades do que pode acontecer. E é nesse momento em que ele faz a profecia. A profecia não é algo que está determinado a acontecer, está no campo da potencialidade. O sentido da profecia não é fazer com que aquilo aconteça, mas é alertar a sociedade sobre um caminho que está caminhando. Às vezes o profeta, às vezes a pessoa que tem essa mediunidade aguçada, ela pode perceber isso num sonho, ela pode perceber isso numa visão, ela pode ouvir um sopro de um anjo falando sobre isso. Então ela se torna uma mensageira do campo divino. Deixa eu ver aqui, eu dei uma pulada aqui. Então ela se torna uma mensageira do campo divino. Dessa forma, a gente entra no campo da compreensão das coisas. Então, seguindo aqui, o universo contém sua própria criação, imanência e transcendência. Esses conceitos são conceitos filosóficos para a gente entender. Quando a gente fala de imanência, a gente está falando de natureza. Então aqui a gente está falando do conceito de criação, aquilo que está em estado de imanência. Transcendência, aqui no sentido da lei divina de Deus, agindo no campo do relativo, não deixando que o caos, o ego, o mal, seja o vencedor desse processo. Então é a união de imanência e transcendência. Não é a criação pronta e acabada, é o transformismo contínuo nesse processo. A manifestação do absoluto se dá progressivamente. Aqui entra essa visão da evolução darwinista, que vê apenas as formas. Então o Pietro Baldi ele rejeita essa cisão, esse separatismo, essa dualidade, né? Deus de um lado e a criação do outro. Tudo está integrado em Deus. Tudo é a substância de Deus. Deus é o princípio. O mundo é a manifestação desse princípio. Princípio e forma são inseparáveis. A matéria não é inimiga do espírito. Não é criadora do espírito. É instrumento do espírito nessa evolução no campo do relativo, da matéria, da natureza. Ela é campo de elaboração. O espírito não nasce da matéria. A matéria organiza-se porque há um impulso interior. A evolução não é emergência material, é a expressão progressiva do psiquismo. A matéria não ultrapassa sua função. O corpo é instrumento, o espírito é princípio. Mas não são substâncias separadas, aqui reafirmando novamente. É a unidade com diferenciação funcional. Ou seja, a natureza tem uma função, servir de evolução para o espírito. O universo não é erro, ele é um processo. Isso aqui quebra a ideia de essa visão pessimista de caos, né? Ele é um processo onde a evolução está acontecendo. Isso elimina o Deus arbitrário, o Deus mau, o Senhor dos exércitos. Aquela visão lá é uma visão relativa do ser humano naquela época. Mas o psiquismo está avançando e vai tendo uma nova concepção de Deus. Nós estamos apresentando aqui, nessa visão que o Pietro Baldi brilhantemente traz pela inspiração. Elimina milagre como espetáculo. Elimina criação externa. Integra ciência
e espiritualidade, a grande síntese. E preserva a transcendência, racionalidade, aqui entra no campo da compreensão, sentido evolutivo, o sentido de entender por que existe evolução, e é o monismo espiritualizado, diferente do que eu falei já do Spinoza. A criação não é um ato externo de um Deus separado, mas o transformismo contínuo pelo qual o absoluto se manifesta no relativo, utilizando a matéria como campo evolutivo do espírito, sem jamais romper a unidade essencial do todo. Nós jamais estamos separados de Deus. Deus está no nosso próprio interior. Eu vou até citar aqui, quando eu entrei no movimento espírita, eu li um livro lá mais para a juventude, chamado O Mundo que Encontrei. Ele era um livro psicografado por um jovem de Brasília, eu acho que ele faleceu na década de 70. Se eu não me engano, eu acho que ele era até engenheiro. Ele se chamava Luiz Sérgio. Então ele sofreu um acidente de trânsito e ele estava na flor da idade, né? Um cara extremamente inteligente. E através de uma médium, eu acho que era até tia dele, alguma coisa assim, não lembro. Mas era alguém ligado à família dele. Ele começou a mandar mensagens para a família, falando que a morte não existe, que ele estava bem. Então, uma das coisas que eu achei interessante nesse livro dele, deixa aqui até dica, tem um outro livro muito interessante, assim, para quem não tem muito contato com esse lado da espiritualidade, que é Violetas na Janela, que também é de uma jovem que estava com uma doença, eu lembro muito pouco aqui, ela descreve como foi a experiência dela em outra dimensão, ou seja, no mundo espiritual. Eu pulei aqui, mas eu vou achar. Então, Luiz Sérgio, ele, nesse livro O Mundo que Encontrei, tem uma parte lá que eu nunca esqueci. Eu achei muito interessante. Ele falando assim, engraçado. Eu sempre pensava que quando eu morresse, e eu chegasse, não sei se ele fala céu, eu não lembro a palavra que ele usou. Quando eu chegasse no outro mundo, né, eu pensei que eu ia ver Deus. Mas eu já andei por todos os lugares aqui, lugares muito bons, lugares felizes, e eu não vi Deus. Então isso mexeu comigo, quando eu li isso aí. Porque Deus é o absoluto. É assim, a gente tem ideia, né, que a gente vai falecer, você vai chegar num lugar e Deus está sentado lá numa poltrona para te receber. Não quer dizer, o Luiz Sérgio está falando assim, o que ele quis dizer assim, que não é que você não vai encontrar Deus, porque Deus está dentro de nós. Deus se manifesta dentro de nós. Então, aqui também tem um sentido de evolução, né? Lá no Livro dos Espíritos fala assim que os espíritos mais puros, que seriam os anjos, né? Aqueles da hierarquia maior, porque existe uma hierarquia no mundo espiritual também. E essa hierarquia é regida pelo mérito, pela transformismo do psiquismo no campo do amor. Então fala que existe aqueles anjos que eles vibram no próprio campo de Deus, são os mais próximos. É uma relação de afinidade, né? Então o Luiz Sérgio, quando ele fala aquilo, eu fiquei pensando, né? Porque a gente tem essa ideia, né, de que a gente vai deixar esse mundo e vai encontrar Deus. A gente vai encontrar Deus, mas Ele está no nosso interior. Entenderam a reflexão? E tem o filme A Cabana, né? Eu não li o livro. Ele tem muita ligação com a filosofia inspirativa do Pietro Baldi. E, por sinal, parece que é um filme evangélico, né? Mas ele tem muita coisa interessante nele, o filme A Cabana. Porque ali mostra a trindade, né, que o Pietro Baldi apresenta nesse momento é coisa de tempo, viu?
nessa criação de Deus, onde se manifesta a Trindade, alfa, beta, gama. Então ali é o cara estava desconsolado, né? Porque alguém tinha feito uma maldade com a filha dele e o corpo desapareceu. Então ele ficou muito revoltado, né? E ele teve toda uma história de vida muito sofrida, né? Que a mãe dele apanhava, tudo. Mas assim, o que eu quero dizer aqui é que ele encontrou Deus, né? Na cabana. Não naquela cabana que era a cabana do sofrimento, mas numa cabana redimida. Então ele se deparou com a Trindade. Ela se apresentou como uma mulher, né? Eu acho que 2 homens, ou era 2 mulheres e 1 homem, não lembro. Mas ali a gente percebe a Trindade, né? É por isso que eu lembrei aqui. Então, para fechar aqui, no capítulo final, no parágrafo final, peraí só um pouquinho aqui, dá licença. Então o Balde encerra o capítulo afirmando que matéria e energia, vida e consciência não surgem de uma criação absurda, em que o mais nasce do menos, o ser emergente do nada. Nada é produzido por geração espontânea, mexendo com a biologia, né? Ou por um mecanismo automático independente. Tudo que vemos, a complexidade biológica, os movimentos atômicos, a organização da vida, é apenas a aparência sensível de um processo mais profundo. O transformismo contínuo pelo qual o absoluto divino se projeta no relativo. Ele adverte para não confundir os processos físicos, os movimentos vorticosos do átomo, que evoluem até a vida. Desculpe, bati aqui na mesa, como se eles mesmo produzissem um espírito ou pensamento. Não é isso. Não é a matéria que gera o espírito, é o espírito que transforma a matéria. Os processos materiais constituem uma disciplina progressiva, uma organização cada vez mais complexa, pela qual a matéria se prepara e submete para servir de instrumento ao princípio interior que a anima. Assim, a evolução não é a ascensão do inferior ao superior por si mesma. É manifestação gradual de um impulso interior, espiritual, que sempre solicita a matéria a formas mais elevadas de expressão. O absoluto torna-se ato no relativo. O invisível organiza o visível. O espírito não nasce da matéria. A matéria organiza-se para expressar o espírito. Ele resolve a questão da criação no tempo assim. Não há um momento em que Deus cria. O absoluto se projeta, é diferente, ele se projeta. A manifestação é contínua. O tempo é só o modelo pelo qual percebemos essa projeção nesse campo do relativo. Isso é muito próximo da visão do Aristóteles. Deus não cria no tempo. Deus é ato puro que move tudo como uma causa final. Mas o Balde dá um passo além. Ele introduz a ideia de que queda é retorno ao todo, ao estado alfa, ao espírito. A matéria é o campo de provas. O espírito é o viajante. A evolução é o retorno. Com isso eu fecho mais um capítulo de A Grande Síntese. Gostou do conteúdo? Se inscreva no canal, deixe o seu comentário aqui que eu vou ficar muito feliz. Compartilhe esse vídeo e até o próximo capítulo, se Deus quiser. Tchau, tchau, fiquem com Deus. Bye, bye.